E se, apesar de toda a tecnologia que a gente tem, os mapas antigos ainda fossem a melhor forma de prever os conflitos do futuro? Pois é, essa é a ideia provocadora que vamos analisar hoje. A ideia de que a geografia física, a Terra sob os nossos pés, ainda dita as regras do jogo, as regras da guerra e da paz em pleno século XXI. Essa é a sensação que fica, não é? A gente vive num mundo de internet, de voos que cruzam continentes, de comunicação que é instantânea. Parece que as distâncias e as fronteiras físicas, sabe, elas encolheram, que a gente finalmente superou as limitações do terreno. Mas será que superamos mesmo? Pois é, a fonte que baseia esta análise já chega derrubando essa noção logo de cara. A tese central é que a geografia não só continua super relevante, como ela é a força invisível por trás de quase todos os grandes conflitos globais. Ok, então, vamos mergulhar nisso. Para entender como isso funciona na prática, vamos olhar por exemplo mais óbvio dos últimos anos, a guerra na Ucrânia. Deixando a política de lado por um instante, a proposta aqui é analisar a situação olhando puramente para o mapa. O que é realmente interessante aqui é o porquê dessa terra ser tão valiosa. A Ucrânia não é só um país, é um corredor, uma ponte de terra que conecta gigantes. E não é só isso. Ela tem o solo que alimenta uma parte do mundo, os dutos que aquecem a Europa e os portos que garantem o acesso a rotas marítimas que são cruciais. Então, o ponto central é este. Segundo a análise, o conflito vai muito além de ideologia. Na verdade, é uma luta brutal pelo controle físico daquela posição geográfica e dos seus pontos de acesso. Porque quem controla aquele terreno controla fluxos vitais de comida, de energia e de comércio. E o impacto disso, bom, ele se espalha pelo mundo todo. A disputa por esse pedaço de terra acabou redesenhando o mapa da energia mundial. Países a milhares de quilômetros de distância sentiram o baque, tiveram que correr atrás de novos fornecedores, de novas rotas. Isso mostra muito bem como uma disputa geográfica local pode criar ondas de choque globais. Certo. Agora, vamos para o outro lado do mundo para ver o mesmíssimo padrão num cenário completamente diferente, o Mar do Sul da China. Lá não há uma guerra terrestre declarada, mas a tensão é altíssima, e a razão, de novo, está no mapa. Dá para pensar nessa região como uma espécie de combinação explosiva. Embaixo da água, uma riqueza gigantesca em petróleo e gás. E na superfície, uma das artérias comerciais mais importantes do planeta. É um prêmio duplo. A energia que move o mundo e, ao mesmo tempo, o controle sobre as rotas que abastecem o mundo. Ucrânia e o Mar do Sul da China. De um lado, um conflito por terra na Europa. Do outro, uma disputa naval na Ásia. Parecem totalmente diferentes, né? Mas quando a gente olha pela lente da geografia, um padrão muito claro começa a surgir. E essa repetição, olha, não é por acaso. É aqui que todas as peças se encaixam. Ao conectar esses pontos, a análise sugere que existe uma espécie de fórmula, uma regra não escrita que ajuda a prever onde a próxima grande crise vai estourar. Aqui o padrão fica bem explícito. De um lado, um acesso estratégico, seja por terra ou por mar. Do outro, recursos valiosos, seja comida ou combustível. E nos dois casos, o resultado é o mesmo: disputa e conflito. A geografia cria o valor e o valor, por sua vez, cria a tensão. E está aqui, a fórmula clara e direta. A grande sacada desta análise. Um recurso valioso, somado a uma rota estratégica, é igual a conflito. É uma lente que parece brutalmente simples, mas que é incrivelmente poderosa para interpretar a geopolítica. É só pensar em qualquer grande ponto de tensão no mundo hoje e ver se a fórmula não se aplica. E o mais interessante de ter uma fórmula assim é que, se ela explica o presente, talvez ela possa nos ajudar a antecipar o futuro. Então, para onde os mapas apontam agora? Onde estão os próximos pontos de encontro entre recursos valiosos e rotas estratégicas? As implicações são gigantescas. O controle geográfico continua sendo a principal moeda de poder global, e a análise destaca dois lugares em particular: o Ártico, onde o gelo derretendo está abrindo novas e cobiçadas rotas marítimas, e a África, um continente riquíssimo em minerais que são essenciais para a nova revolução tecnológica. Isso nos leva a uma conclusão bem dura. Para as nações, a geografia funciona como uma loteria. É um fator decisivo. Estar mal posicionado, sem acesso a rotas ou recursos importantes, pode significar uma eterna dependência de vizinhos com mais sorte. No jogo da geopolítica, a geografia pode ser uma bênção ou uma maldição. E assim, a gente termina com uma pergunta no ar.
Depois de ver esse padrão, essa fórmula em ação, a questão que fica é, se olharmos para o mapa do mundo agora, onde mais vemos essa combinação perigosa de recursos e rotas? Onde vai ser o próximo ponto de ebulição? A resposta, ao que tudo indica, já está desenhada no mapa.